Uhum. Então... E fez dos meninos, 3 coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, está ao vivo. Bom dia, estamos ao vivo com mais uma transmissão de Tutameia, mais uma entrevista, buscando contribuir a gente ter uma compreensão melhor do que acontece no Brasil hoje, né? Causas, consequências, nossos problemas, saídas. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a nossa querida entrevistada de hoje, a professora Tânia Bacelar. Antes da Eleonora fazer uma apresentação mais completa aqui da professora, eu queria convidar você a contribuir com a mídia independente, no nosso caso aqui. Não é contribuir com grana, não, é contribuir divulgando. Porque a gente acha muito importante que essas vozes, como a da professora Tânia Bacelar, alcancem o maior público possível. Então, a gente te convida a compartilhar essa transmissão e também a assinar, se inscrever no nosso canal de vídeo, nosso canal no YouTube, onde essa entrevista vai estar disponível logo depois de terminar. Agora a gente, claro, está transmitindo ao vivo, e onde há também um repertório já considerável de entrevistas, vídeos aí no movimento popular, entrevistas com cientistas, músicos, economistas, professores, enfim. Então, para você se inscrever lá é o seguinte, chegar no canal é o seguinte, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Tutameia com caixa alta. Certo? Está aí. Está aqui, está no... Feita essa introdução, vou passar novamente a palavra para a Eleonora, que vai nos apresentar mais demoradamente, né, mais detidamente, a professora Tânia Bacelar. Professora Tânia Bacelar, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, é um prazer tê-la aqui. Bom, Tânia Bacelar é uma economista que se diz especializada em políticas regionais, mas ela é uma economista que pensa o Brasil como um todo, tem uma larga experiência na SUDENE, trabalhou com o governador Miguel Arraes, trabalhou também no Ministério do governo Lula e conhece profundamente o Brasil, as suas disparidades regionais e a economia como um todo. Então a gente vai começar perguntando para a professora Tânia como é que ela está vendo esse momento brasileiro na economia, que parece estar a recuperação não vem, nós estamos hoje no meio de uma crise de abastecimento, greve, a gente está numa situação muito conturbada na economia. Como é que a senhora está avaliando esse momento? Veja, primeiro bom dia e obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente vive um momento de muitas crises, por isso que está tão difícil. Não é só o Brasil, primeiro, né? Para mim, quem define melhor essa palavra crise é Gramsci. Ele diz que a crise é um momento em que o velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu. Então, é um momento de transição. E eu acho que é isso que a gente está vivendo. Uhum. Eu vejo assim no mundo e no Brasil, né? E tem várias crises. Então, eu acho que o problema também é esse, que não tem só uma crise. Por exemplo, no Brasil não é só crise econômica. O Brasil é um país que tem tanta potencialidade econômica que a gente já teria saído desse momento difícil se não tivesse junto uma crise política que beira uma crise institucional, né? que volta a colocar uma crise social. Então, são crises. E não somos nós somente. O mundo vive esse momento de transição que também embute muitas mudanças. Então, a minha avaliação é assim, que a gente está numa crise, mas como crise, para mim, tem esse conceito,
a gente perceber o que é que está morrendo e o que é que está nascendo. E o que é? Tem muita coisa morrendo e tem muita coisa nascendo. Então, por exemplo, a crise ecológica. Eu considero que essa é uma crise importante. Por quê? Porque ela questiona o padrão de relação sociedade-natureza que as sociedades humanas montaram nos séculos recentes, e a natureza está nos dizendo que ela é inviável. Esse padrão é inviável. Então a natureza está falando, está dizendo, olha, aprendam a ser felizes num outro padrão de relação comigo. Né? Então, para mim, isso é a crise ecológica. Nós temos que aprender a ser felizes com outro padrão de consumo, com outro padrão de construção de uma economia que dialogue com a natureza melhor do que o que a gente foi capaz de fazer no período recente. Né? Então, essa é uma crise. Se só fosse essa, já era enorme. Um desafio muito grande. Mas, por exemplo, a gente tem uma crise econômica, tem uma passagem na economia, que tem dois componentes que também são portadores dessa transição. O primeiro é mais desfavorável. Assim, a economia funciona em duas esferas, a esfera produtiva e a esfera financeira. Então, o que é que aconteceu com a economia mundial e com o Brasil do final do século XX para cá? A esfera financeira se tornou hegemônica. É uma experiência nova para as sociedades humanas, porque a gente vem de momentos em que a esfera produtiva é que era hegemônica. E agora a gente vive um momento em que os agentes econômicos descobriram que eles geram mais riqueza, reproduzem mais riqueza na esfera financeira do que na esfera produtiva, e o que os economistas estão chamando de financeirização da riqueza. Qual é o problema disso? É que você pode gerar muita riqueza e não criar nenhum emprego. Basta estar na moeda certa, na hora certa. Isso é um fluxo hoje que passa por meio digital e não cria nenhuma riqueza. Riqueza material. Não emprega ninguém. Então, essa hegemonia do financeiro sobre o produtivo é uma coisa nova, que a gente não sabe o desdobramento que isso vai ter. Não é à toa que a crise de 2008-2009 ela eclode no coração da esfera financeira mundial, que é o Wall Street, não é? E que teve desdobramentos muito grandes e começa a explicar a mudança no Brasil. O Brasil vinha muito bem e recebeu um impacto, tirou até um pouco de letra aquele primeiro momento, mas o desdobramento tem consequências sobre esta conjuntura econômica que nós estamos vivendo. Então, acho que esse é um movimento que está questionando a realidade econômica mundial. Porque como ele não... A riqueza precisa dialogar com a vida das pessoas. E a vida das pessoas se dá, sobretudo, na esfera produtiva. Então, isso tem um impacto no mercado de trabalho, isso tem um impacto na vida, na inserção das sociedades. Não é? O segundo, como se não bastasse isso, na esfera produtiva, nós estamos impregnados de mudança, não tem só crise. Tem crise, tem mudança. Não é? Tem mudança, por exemplo, nos padrões técnicos. A palavra que a gente está usando é revolução, que é uma palavra que a gente só usa para momentos de ruptura muito importantes. Então, a gente fez a Revolução Industrial, segunda e terceira, que mudou o mundo, e agora a gente está fazendo a quarta Revolução Industrial. Há mudanças nos paradigmas técnicos que estão
trazendo a realidade econômica produtiva para um outro momento. O que caracteriza essa quarta revolução industrial? Por exemplo, uma coisa que caracteriza é a passagem do paradigma analógico para o paradigma digital. É uma passagem de grande profundidade. Não é uma mudancinha, é uma mudança de grande profundidade, porque você consegue produzir de um outro jeito, né? E essa mudança, esse paradigma analógico para o digital, ele não tem um impacto somente na economia, tem impacto profundo na economia, no jeito da economia produzir, mas tem impacto na forma de inserir as pessoas na produção. E, independente da produção, tem impacto na nossa vida, tá certo? A internet das coisas, não é? O trabalho em casa, sem isso aqui, a gente não conseguiria estar fazendo o que vocês estão fazendo, não é? Tem uma mudança em como as pessoas produzem. Eu vejo como meus alunos hoje estudam e como eu estudei. Então, tem uma diferença enorme no acesso à informação, no acesso à produção e à transmissão do conhecimento. Então, não é uma mudancinha, é uma mudança de grande profundidade. A outra é na agricultura. A gente só olha para a indústria, está chamando de quarta revolução industrial, mas tem uma mudança na agricultura mundial que ela é muito importante, porque a agricultura do século XX era a agricultura da química. A ciência mãe era a química. A agricultura está transitando para um outro momento, onde ela tem duas grandes vertentes. A agricultura do transgênico, que não é filha da química, é filha da genética. É outra ciência. E a agricultura agroecológica, que não é nem de uma nem de outra, é filha da biologia, que é um outro tipo de conhecimento, né? E que tem desdobramentos produtivos completamente distintos. E é muito interessante que essa mudança na agricultura, porque o Brasil é um país que tem um potencial agrícola inegável, né? E nós temos as duas. A gente tem grande potencial para a agricultura patronal, que hoje dialoga mais com os transgênicos, porque a escala nesse paradigma ela é importante, a grande escala. E a gente dialoga muito bem com a agricultura agroecológica, porque o Brasil tem uma agricultura familiar maravilhosa. É um potencial incrível, e é ela que alimenta os brasileiros. A outra é para exportar. Essa é para a gente se alimentar. 75% do que a gente come vem dessa agricultura de base familiar que o Brasil tem e que dialoga com o meu objeto de estudo, que é o desenvolvimento regional, porque ela é a expressão da diversidade regional brasileira, que é o que eu acho que é um dos grandes ativos brasileiros que a gente não valoriza. Uma das coisas maravilhosas do Brasil é a nossa diversidade regional. E ela dialoga muito bem com a agricultura familiar, porque, por exemplo, a agricultura familiar do Sul é muito diferente da do Nordeste, que é muito diferente da do Norte, tá certo? Então, e o Brasil é esse mosaico de realidades regionais magnífico, desde a natureza. 6 biomas no mesmo país, pouquíssimos países do mundo têm esse privilégio, não é? O que é bioma? Vamos explicar. Bioma é como a natureza se organiza, né? Se eu pudesse simplificar, o bioma amazônico, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma do Pampa, vê que o bioma da Mata Atlântico, né? Então o Brasil tem uma diversidade da natureza que é um patrimônio maravilhoso. Em cima dela a gente botou uma diversidade da ocupação humana, né? Então a gente chama de Brasil, mas o Brasil é um mosaico. O Brasil do Sul é muito diferente do Brasil do Nordeste.
muito diferente do Brasil do Norte, né? Então, porque foi gente diferente que predominou. Então, tem europeu no Brasil todo? Tem. Agora, a presença europeia no Sul é muito mais forte do que aqui. E é muito mais forte do que na minha terra. A presença indígena é muito mais forte no Norte do que em qualquer outro. Mas tem índio em todo canto. Mas o componente indígena na Amazônia, porque eles se adentraram para escapar. Então, a força deles lá é muito maior. Então, essa riqueza do Brasil, e aí voltando à mudança, o Brasil tem esse privilégio, é que ele vai dialogar muito bem com essa agricultura agroecológica se a gente tiver juízo para fazer o que a gente vem fazendo, que é recuperar nas políticas de desenvolvimento do país o papel da agricultura familiar. Acho que foi uma conquista que a gente fez no período recente. E os movimentos sociais rurais estão por trás disso. Tem um papel fundamental. Fundamental. Foram eles que criaram o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não foi o governo. Não foi uma iniciativa de cima para baixo, foi uma iniciativa de baixo para cima, com uma bandeira correta, dizendo, olha, isso aqui não é para matar, isso aqui é para valorizar. Agora, porque nós alimentamos o Brasil e tem um outro paradigma técnico, filho dessa revolução da qual eu estou falando, na agricultura, que dialoga bem com a gente, porque aí, ao inverso da outra, que quer escala, ela lida com a diversidade, portanto, a pequena escala é que é a vantagem. Pequena escala é muita diversidade. É diversidade. Agora, Então, o Brasil tem esse potencial, né? E a gente fez avanços muito interessantes. Agora, esses avanços, nos últimos 2 anos, pelo menos, começaram a ser minados ou destruídos. Mesmo a agricultura familiar, que tinha muitos projetos de investimento, convênios, está ameaçada. Nós estamos numa crise aparentemente sem precedentes no Brasil, desemprego, as pessoas voltando a ter que usar lenha, a mortalidade infantil aumentando, a desigualdade aumentando. Como é que a senhora vê esse momento assim, de transição macro, como a senhora já falou, mas como é que a gente pode superar essa trágica situação que a gente está vivendo? Veja, isso faz parte dessa crise, né? É que tem uma outra crise no Brasil, é que a gente vinha fazendo experimentos, na minha leitura, no período recente, que são experimentos que não são ainda hegemônicos na sociedade brasileira, na visão de país da sociedade brasileira, e de uma parte da elite brasileira, muito menos. Então, por exemplo, essa valorização da agricultura familiar não é uma unanimidade no Brasil, como é na França. Eu estudei na França e a sociedade francesa ela defende com unhas e dentes a diversidade agrícola francesa. Tem um livro recente que a Nazaré Vanderlei escreveu sobre isso que está muito bonito, porque na cabeça da sociedade francesa isso é um valor que aqui não é. Então, eu acho que esse avanço fica frágil por isso, que a gente não conseguiu ainda chegar no coração da sociedade brasileira para dizer, olha, o MDA foi uma conquista, não é? Por esse valor que a gente tem. Brasileiro come feijão, brasileiro come arroz, brasileiro come macaxeira, brasileiro come batata doce, tá certo? E os nutricionistas estão dizendo que isso é que bom para a gente comer. Então, infelizmente, isso não é uma visão hegemônica que tenha força para evitar que você rapidamente desmonta uma política dessa. Não é? É uma conquista ainda em construção. Aí ela tem momentos em que ela se fragiliza. Que é o que nós estamos vivendo agora. Que é o que a gente está vivendo, mas ela tem força, ela tem consistência, ela tem energia lá dentro para sobreviver a essa crise, na minha visão. A senhora tem sido muito crítica, pelo menos em vários momentos, e eu acho que está subentendido um pouco nessa sua resposta,
com a elite brasileira. É. Como é que a elite brasileira é muito refratária, então, a essas políticas? Como é que a senhora define a elite brasileira? O problema é esse conceito de elite, né? Porque então, vamos lá. eu não sou só economista, eu fiz um curso de sociologia junto com o meu curso de economia. Eu acho que a economia, a ciência econômica é uma ciência humana, é da área das humanas, porque ela organiza a produção das pessoas na produção. E eu sou professora do departamento de geografia, de um curso de pós-graduação em geografia. Então, sou meia salada mista, né? Boa. Mas eu me apresento como economista porque minha atuação profissional é predominantemente como economista. E aí esse conceito de elite é um conceito difícil. Então, o que é elite no Brasil? Tem elite para todo gosto, tem as próprias elites econômicas são distintas, embora se misturem em alguns momentos a elite acadêmica, da qual eu faço parte, é uma salada mista. Tem gente que pensa de tudo que é jeito diferente, né? Mas tem um pensamento hegemônico, assim, do que eu chamo, e que eu acho que esse é uma crise estrutural do Brasil, que vem da nossa formação como país. Né? Agora a gente está vivendo uma crise. Não, eu acho que está de novo, porque aí eu acho que Celso Furtado era um pensador que me ajudou a entender isso. Ele escreveu um livro no final da produção dele, no final dos anos 90. O título do livro é A Construção Interrompida. E o eixo da reflexão dele é assim: como é difícil consolidar o país como nação. A trajetória da formação econômica, cultural brasileira, a herança da escravidão, a herança da colonização, aí ainda é uma carga que a gente, né, que a gente carrega. E aí esse conceito de país que a gente quer ainda é muito difícil, tá certo? E eu acho que parte da crise que a gente está vivendo é essa angústia da gente sentir que via bem, depois a gente não está bem, entendeu? Está todo mundo meio perplexo. Isso. Certo? E parte do que a gente mudou tem a ver com valores, com propostas que vêm da chamada elite, de um pedaço da elite, que, por exemplo, tem gente querendo morar em Miami, estão desistindo do Brasil, estão preferindo morar fora do Brasil. Tem uma parte da elite brasileira que está nessa. E aí? A gente desiste do Brasil? Está na hora de desistir do Brasil? Aí quando eu vou para os produtores rurais, por exemplo, eles não podem desistir do Brasil, não dá para morar em Miami, então eles estão querendo construir o Brasil. Recolocar um projeto de Brasil que dialogue com aquelas mudanças das quais eu falei. Então, acho que esse é um momento que a gente... Para mim, a crise da gente, em parte, é isso, é que o Brasil ele precisa se reposicionar num mundo que está mudando. Então, além dos nossos problemas conjunturais, a gente tem um desafio que é estrutural, que é assim: o mundo vai ser outro no século XXI, nós vamos ser outros no século XXI, e qual é o nosso projeto? E nós vamos ser outros. Por exemplo, demograficamente, o Brasil do século XXI é muito diferente do século XX. Como assim? Como assim? Minha avó morreu com 35 e eu tenho 73. Para falar de mim. Tá certo? Então, a taxa de esperança de vida melhorou e a taxa de natalidade embicou. Essa minha avó que morreu com 35 teve 8 filhos. Eu tive 3. E meus filhos têm 1 por enquanto. Tá certo? Então, a mudança demográfica no Brasil, ela é muito profunda. Nós vamos ter uma sociedade de
idosos do tamanho da sociedade jovem daqui a 2 décadas. É um Brasil completamente diferente do Brasil do século XX, que tinha uma taxa de natalidade lá em cima, que bombava, que as cidades bombavam. Não é esse o Brasil do século XXI. Por outro lado, essa população idosa, ela tem outras demandas. Uhum. Então, é um outro país que vai ter que conviver com outro tipo de perfil de pessoas, não é? Então, as próprias cidades, né? As próprias cidades. A cidade que a gente tem, ela é filha do projeto de industrialização brasileiro, que a gente tinha no século XX. Por isso que Celso Pittard chamava de a difícil construção, porque a gente tinha um projeto de industrialização, que foi o projeto do século XX. Teve ditadura, teve democracia, teve de tudo no século XX, mas tinha um eixo econômico norteador, que era deixar de ser um país agrícola para ser um país industrial. Hoje a gente está discutindo isso. O que é ser industrial no século XXI? Vai ser diferente do que foi no século XX, porque a indústria também está sendo revolucionada. O terciário ganhou posição. Tá certo? Parte do que era indústria hoje é serviço. Vê que confusão. Mas mesmo assim, a indústria continua sendo importante para o Brasil. Continua. A indústria de transformação continua sendo importante. E a nossa está perdendo consistência. Ou seja, para se ter um... parte da nossa crise. Então, é isso que eu ia perguntar. Para se ter um Estado ou uma nação que se entenda como tal, é preciso haver o desenvolvimento desse tipo de atividade produtiva. Eu acho que essa atividade produtiva, ela se incorporou na vida das pessoas. Então, como é que eu vou negar a indústria de transformação se a gente vive do que ela produz? Como é que eu explico a China sem a indústria de transformação? A China é hoje a indústria manufatureira do mundo. Metade da produção industrial manufatureira está lá. E a crise americana, hoje, é a redescoberta de que isso era importante, que eles não deviam ter deixado sair um pedaço tão grande. Tá certo? É o que explica a eleição do Trump, a gente estava falando. Claro, a eleição do Trump é a frustração de um pedaço da sociedade americana que perdeu a oportunidade. A gente vê a indústria do aço lá, acabou, eles agora estão taxando o aço. Eu estive lá no sindicato do aço, era um prédio do tamanho do mundo. O sindicato dos trabalhadores era um prédio. E eles tinham perdido isso, e eles agora estão dizendo, não quero mais, vou taxar, né? Inclusive a gente recuperar uma indústria tão tradicional como a do aço, como a siderurgia, né? E a gente vai dizer que não quer? Agora, também tem que ter a consciência de que o papel relativo dessa atividade no mundo de hoje, ele é outro. Porque o terciário está crescendo. São novas atividades que a sociedade humana está criando e que permite coisas diferentes. Isso aqui não aconteceria, que a gente está vivendo aqui nessa sala, não aconteceria há 20 anos atrás. Vocês teriam que ir para um estúdio, teriam que ter uma estrutura, né, suportando essa atividade. E hoje isso é possível. Então, é essa a nossa crise, que eu estou chamando de crise, entendeu? Não é uma coisa conjuntural. É um conjuntural que se mistura com mudanças de grande profundidade. Agora, tentando falar um pouco do conjuntural. O automóvel não vai ter o papel que teve no século XX, né? Que coisa interessante. Porque a mercadoria síntese do século XX é o automóvel. O Brasil é incrível, assim, como a gente entronizou o automóvel. O modelo americano, né? Não, é muito mais. Porque no Brasil, assim, eu vivi na Europa um tempo para estudar. Na Europa, o carro é um meio de transporte.
no Brasil é um meio de transporte e um símbolo de status. Uhum. Eu nunca vi um europeu, dia de domingo, lavando o carro. Uhum. E no meu prédio eu vejo. Por quê? Porque o carro tem um valor simbólico no Brasil. De status. Que ele é símbolo de status também. Então, e o carro está mudando. Ele não vai ter mais aquela centralidade. Em muitas cidades do mundo hoje, as pessoas preferem andar de transporte coletivo, andar de bicicleta. Uhum. Já tem cidades se reorganizando com outro valor. E o automóvel vai ter um lugar mais secundário, digamos assim. Uhum. E até vai ser diferente, vai ser conduzido pela era do automóvel eletrônico, do automóvel sem condutor, não é? A própria mercadoria está sendo produzida de um outro jeito, mas eu acho que mais importante do que isso é o papel estratégico que ela jogou aqui, ela não vai mais jogar no século XXI, né? E a sociedade brasileira resistindo, né? Ela mantém aquele... Né? Então ela se nega a investir no transporte coletivo. Para investir no transporte coletivo é um sufoco. Né? Eu queria lhe perguntar um pouco sobre a questão aí regional. A gente teve no período Lula e depois também um crescimento do Nordeste, de algumas regiões, num ritmo maior até do que aqui no Sudeste e no Sul. Esse movimento talvez tenha provocado alguma redução de diferenças. Hoje a gente está no momento inverso, né? Está se aprofundando a concentração de renda, está havendo um aumento nas diferenças, né? Como é que as regiões brasileiras estão reagindo a essa crise? E há um retrocesso maior nas regiões tidas como mais pobres, em termos de PIB no Brasil? Veja, eu acho que de fato aí também a gente viveu um momento diferente nos anos recentes, né? O Brasil viveu uma mudança nesse começo de século que eu acho que foi uma experiência muito interessante. É que a gente apostou na renda, na melhoria da renda, que é o grande problema brasileiro, assim, econômico, na minha visão. Porque o Brasil, a renda média da sociedade brasileira, da maioria da sociedade brasileira é muito baixa para o potencial econômico do país. O povo lá fora fica perguntando como assim? Porque a desigualdade social no Brasil é muito forte e a desigualdade de renda é muito forte. E essa foi a grande problema do Brasil do século XX. A gente conseguiu ser a 8ª economia do mundo, sendo a 3ª mais desigual renda do mundo. E todo mundo dizia, que país é esse? Né? Como é que um país com uma potência agrícola dessa tem tanta gente passando fome? Como é que dá para explicar isso? Então, acho que uma das coisas interessantes que o Brasil experimentou nessa fase da redemocratização é essa aposta na renda. Eu acho que teve uma valorização das políticas sociais, que era a grande crítica que a gente fazia ao século XX, que a gente tinha apostado nossas fichas nas políticas econômicas e não tinha considerado política ambiental, política social não era importante, e deu no que deu. Deu uma potência de perna curta. E a gente fez uma aposta nas políticas sociais e na melhoria da renda. A Constituinte, ela pegou esse eixo. Né? E ela, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar é da política de assistência social, que até a Constituição ela não existia. Política social era política assistencial na mão da primeira-dama. É verdade. O Constituinte deu à política assistencial o status de política pública. Ela trouxe para a esfera pública a política mais atrasada que a gente tinha,
E, para montar, ela olhou para a política mais avançada que a gente tinha, social, que era o SUS. Então, quando a gente lê a Loas, ela é filha do SUS. Sim. O modelo de concepção é o mesmo, tá certo? E fizemos avanços. O Brasil começou a chamar atenção, dizendo: o que é que vocês fizeram na área social? Uma parte é política social. A outra parte foi uma aposta na renda do Brasil como dinamização da economia. Eu acho que o que a gente viveu foi isso. Por exemplo, o salário mínimo. Sim. O salário mínimo passa de 200 para 800. Eu sou de uma geração de economistas em que, quando a gente discutia salário mínimo de $100, parecia que o mundo ia desabar. Hoje está... O Brasil não aguenta um salário mínimo de $100. Como não aguentava férias. Que vai quebrar todos os municípios, não é? E aí a gente, de repente, tem salário mínimo de $300 e o Brasil fica melhor do que com $100, ou com menos de $100. Então aguentava, e foi bom. E dinamizou as regiões, muitas regiões no Brasil. O Nordeste, por exemplo, foi muito beneficiado. Tem gente que acha que o Nordeste se beneficiou do Bolsa Família. Essa é uma visão muito forte aqui no Sudeste e no Sul do Brasil. Por quê? Porque 55% do Bolsa Família vai para o Nordeste. Aí eu gosto de lembrar que 25% vem para o Sudeste. E para o Sudeste rico. Para as grandes metrópoles do Sudeste vai 25%. É o segundo percentual mais importante. Por quê? Porque a pobreza do Brasil tem duas facetas. A pobreza rural se concentra no Nordeste, mas a pobreza urbana se concentra no Sudeste. E aí teve Bolsa Família importante nos dois, só que com papéis muito diferentes. Por exemplo, o Bolsa Família nos pequenos municípios do Nordeste, tem estudos que mostram isso, ele virou economia. Por quê? Porque nos municípios pequenos, aquela renda teve um papel estratégico. Aquela renda adicional, ela virou economia, porque primeiro que a base produtiva é muito pequena, então quando ela chegava, ela tinha uma dimensão. Então ela mexia na farmácia, ela mexia na padaria, ela mexia na feira, ela virava economia local, entendeu? Aqui não dá para sentir o Bolsa Família, porque aqui tem uma estrutura econômica tão importante que o Bolsa Família, em termos da renda, da economia que tem aqui, ela é marginal. Então, ela tem somente o papel de dar cobertura social, que é para o que ela foi criada, de proteção social mínima lá embaixo, mas a economia não sente. Mas vai num pequeno município do Nordeste para você ver o dia que paga a Previdência Rural e que paga o Bolsa Família. Então, a melhoria da renda que o Brasil experimentou no período recente foi uma experiência muito interessante. E para as regiões, pegando agora o meu viés, na leitura regional, bateu de fato nos lugares onde a gente era mais frágil. O impacto foi mais sentido. Sabe uma coisa que foi muito sentida no Nordeste? É o investimento em ensino superior. Aí eu entro nas médias cidades. Dinamizou as médias cidades. É impressionante. As cidades médias, não é só do Nordeste, é aqui também, mas aqui já tinha uma certa estrutura e lá não tinha. Então lá é mais sensível, certo? Primeiro que é um processo mais geral. Então, o Brasil recente pulsa na cidade média. O Brasil do século XX pulsou na cidade grande. Explica isso para a gente. As metrópoles brasileiras são do século XX. Sim. Mas o censo de 2010 já mostra isso, que o crescimento das cidades médias é maior do que o crescimento das grandes cidades. Isso foi puxado pela interiorização da indústria? Pela interiorização da indústria, pela agroindústria, que cria cidades, que a agroindústria não gera emprego na agricultura, ela gera emprego nas cidades. Você vai no Centro-Oeste, que é
o centro da nossa agroindústria, as cidades médias desenvolveram muito. E não é São Paulo, tá certo? Mas tem uma estrutura de cidade média que foi dinamizada ali. Né? No Nordeste foi muito interessante o papel de saúde e educação. Não dá para explicar as cidades médias do Nordeste se não entender que saúde e educação também é economia. Que na cabeça dos economistas isso é setor social. Quando você pega, está lá na área na caixinha do social. É da caixinha do social, mas é também da caixinha do econômico. Porque aquilo mobiliza professor, aquilo mobiliza aluno, aquilo gera o barzinho, aquilo gera habitação. É impressionante você ver as cidades médias que levaram a universidade, como aquilo capturou aquela sociedade que tinha ali no entorno e às vezes trouxe de fora, porque nos cursos de medicina a turma vai de vários outros lugares. Tá certo? E aquilo virou economia. Aquilo gerou uma dinâmica econômica interessante. Tá certo? Então, acho que o que eu estou dizendo é que essa puxada na renda ela foi muito interessante para a questão que eu estudo, que é a questão regional. Porque ela teve uma expressão regional mais favorável, onde a renda era exatamente mais baixa. E foi menos sentida aonde a renda já tinha um peso muito grande. O salário mínimo, por exemplo, tem estudo que mostra isso. Quando a gente aumentou significativamente o salário mínimo, quem mais se beneficiou regionalmente foi o Nordeste e o Norte. Por quê? Porque são mercados de trabalho mais difíceis, certo? Principalmente o do Nordeste, que tem mais gente do que emprego, por isso que tinha emigração. E aí tem mais gente nessa faixa do salário mínimo. O percentual da população ocupada que ganha salário mínimo no Nordeste é muito maior do que aqui. Porque aqui, como o mercado de trabalho já é maior, já é mais estruturado, o salário maior que predomina na população ocupada está entre 2 e 3 salários mínimos, e não mais aqui no 1. No Norte e Nordeste é no 1. Aí, quando você puxou o salário mínimo, o impacto relativo lá foi muito maior. Aqui o caba tinha que ir para o sindicato para conseguir disputar o aumento dele, tá certo? O outro não, era uma lei que dizia corrige, portanto, e vamos embora. Tá certo? Então teve um impacto a gente viu regional isso nas imenso. Cidades, e o próprio Lula fala isso, costuma falar, né? No Nordeste o povo abandonou o jegue e passou a usar moto. A moto. E isso teve se espalhou pela economia. Isso virou economia, né? Isso dinamizou e mudou os costumes, mudou a cultura das pessoas. Né? Em toda cidadezinha tinha lá um serviço de serviço de transporte, mecânica, né? de venda de peças, recuperação. Virou economia, é isso que eu estou dizendo. Isso vira economia, isso também é economia. Então, acho que essa é uma leitura interessante que a gente viveu. É ver que se apostar a ficha no social, também pode virar economia, entendeu? Que a economia não é só o grande investimento, não é? Que você faz, que é importante também. E agora, esse momento que a gente está vivendo, também o Nordeste está inversamente, ou as regiões estão sofrendo mais? As cidades médias estão sofrendo menos. Eu venho de um congresso acadêmico agora em Juazeiro, do Ceará, e o depoimento que eu vi de gente de fora, aqui do Sudeste, que estava lá, dizendo, poxa, primeiro o que é que aconteceu aqui? Porque eu tive aqui há 10 anos, não tinha nem onde a gente almoçar. Tá certo? E agora tem restaurantes ótimos, hotéis ótimos. Tá certo? Bom, a miséria absoluta na Grande São Paulo aumentou 35%. Pois é. Porque São Paulo é ao mesmo tempo... Olha, eu acho que a miséria em São Paulo tem outro significado. Que significado que tem? Como tem uma potência econômica tão forte, eu acho que a miséria aqui choca muito. Tá certo? Agora, nessa crise, eu passei numa praça aqui em São Paulo que tinha umas 3 famílias, mulheres, homens, um bando de crianças, no meio da rua, gente.
A gente vê isso em São Paulo. É pesado. Né? Porque a economia, a pujança da economia não devia permitir isso. Né? Quando você vai numa região que não tem aquela potência econômica, até que a miséria choca, mas não tem o contraste. É isso que eu estou querendo. Aqui tem um contraste. E o contraste aqui tem uma carga de violência subjetiva, vamos dizer assim, que choca. E a senhora está otimista com o futuro aí do país? Como é que está essa... Porque a senhora não falou muito das consequências dessa crise aí para o país. A gente vai sair desse buraco? Eu vou dizer uma frase assim, que como é que eu me sinto? A curto prazo eu sou pessimista e a médio e longo prazo eu sou otimista. Porque eu acho que assim, que o Brasil é um país que tem tanto potencial, né, que eu não consigo ser pessimista assim, olhando para frente. Agora, o momento que a gente está vivendo, ele está numa crise tão dolorosa, são tantas crises ao mesmo tempo, né, que aí eu acho que a curto prazo nosso imbróglio é grande e a gente vai ter dificuldade de desatar esse nó que a gente está vivendo, tá certo? Então, eu diria que meu sentimento hoje é esse, assim, a curto prazo eu não posso ser otimista pela dimensão dos problemas que a gente está vivendo. O próprio o governo golpista desarmou, ou mitigou, ou esfarelou grande parte das políticas públicas que davam sustentação para o crescimento. Né? Porque tem um diagnóstico que é muito difícil, né? Porque o diagnóstico é que o nosso problema é despesa primária do governo. E não é. Que é um diagnóstico que embute uma parte da verdade, que a pior coisa é a gente lutar contra meia-verdade. Porque quando é mentira, a gente descasca a mentira logo. Tá certo? É verdade que a gente tem déficit primário, agora mesmo a gente tem. Passamos alguns anos sem ter. Mas agora a gente tem. Então não é total mentira, mas não é ali que mora o perigo. Tá certo? Onde é que mora o perigo? O perigo é que a gente entrou na financiarização, que é a mudança mundial, que não é nossa, com o nosso Estado falido. Nosso Estado faliu em 80, e foi ali que a financiarização no mundo avançou e que chegou aqui com mais força nos anos 90. E o Estado brasileiro, ele é muito estratégico. Nós somos uma sociedade que o Estado é um protagonista muito importante. Não dá para explicar o milagre brasileiro sem o Estado desenvolvimentista brasileiro. Não dá. Onde ele está, ele foi importante, e onde ele não está, ele é importante. Porque a ausência dele nas políticas sociais também é o que dá o Brasil que a gente tem. A presença dele na economia é o que dá o Brasil que a gente tem. Então, nós não estamos num país onde o Estado não é relevante. O Estado aqui é relevante. E o Estado hoje é refém dos credores. Porque, como ele entra no negativo, ele se financia com dívida. Não é certo? E aí a gente engatou no rentismo. Isso. E essa taxa de juro que também... Quem é que explica? Então, como é que a senhora explica? Eu não consigo. Não consigo explicar, gente. Eu tenho um gráfico que é uma coisa impressionante, que um professor aqui da PUC montou. Ele botou no... Eu posso te mostrar esse gráfico? Ele bota assim, a relação dívida-PIB e o gasto com juro em relação ao PIB. Ou seja, o estoque da dívida, para falar em economia, o estoque da dívida aqui e na outra vertical o peso daquela, o custo daquela dívida que é pago pela sociedade. O Brasil é um ponto fora da curva. Quando eu vejo aqui, na relação dívida-PIB, que hoje é 70%, mais ou menos, os Estados Unidos está no mesmo patamar, está mais, um patamar maior. Sim. A Alemanha, os poderosos. Então, nós não discrepamos
Tem país mais endividado que a gente que está... Então, não é aqui. O que nos chama a atenção é... Não tem país que paga 500 bilhões por essa dívida, como a gente pagou em 2015. 8% do PIB. Os outros têm uma dívida de 100% do PIB e paga 1%. Aí o que é que explica isso? É a taxa de juros. Quem é que explica a taxa de juros tão diferente, tão fora da curva? Mas qual é a sua hipótese? Por que a gente vive assim, subordinado dessa forma? Primeiro, a força do rentismo no Brasil, que é muito forte. Primeiro, a força dos bancos. O Brasil estruturou um sistema bancário muito concentrado, pouquíssimos agentes. Tem quase a totalidade. 80% dos ativos está na mão de 5 bancos. A Alemanha, até hoje, ela tem um sistema bancário desconcentrado, regionalizado. O alemão poupa muito e bota na cooperativa local. Duvido que eles deixem fazer o que os Estados Unidos, até hoje, tem bancos regionais. Nós matamos todos os bancos regionais e criamos... Eu acho que essa é uma parte da explicação. Tá certo? Então, é uma das explicações, assim, a própria estrutura. E a segunda, eu acho que é um pouco a cultura mesmo brasileira, que é meio especulativa, entendeu? E como a taxa de juros ficou muito alta, eu acho que piorou, porque aí, quando você faz a conta e pensa assim, eu vou comprar um apartamento, eu vou botar numa aplicação financeira, se fizer a conta direitinho, bota na aplicação financeira. Então, isso distorceu muito a própria cultura da sociedade brasileira, sobrevalorizando o rentismo. Isso talvez explique porque a elite também virou rentista, quer dizer, os produtores, os industriais do porque passado... Porque eles perderam na indústria, mas eles ganham no sistema financeiro. Entendeu? Então, criou uma ambivalência num agente econômico que é muito estratégico no Brasil, que é... a indústria. O produtor industrial no Brasil era um agente no século XX muito estratégico. E aí eu acho que teve uma deformação aí também. Um pedaço do pessoal deixa de ganhar ali, mas ganha acolá, na média, né? Vai gerando a riqueza sem passar pela esfera produtiva, que é por onde eu comecei. É exatamente por isso que chegam, né, políticos, analistas econômicos, quem está formulando teorias para por onde o Brasil vai, fica sempre se perguntando, cadê a indústria brasileira? Pois é, né? Cadê o empresário? Cadê o empresário nacional? Isso. Hoje quem fala são os banqueiros e os economistas do setor financeiro, ou não. Quando a gente olha quem são os assessores dos candidatos a presidente, são economistas do setor financeiro. Ou não? Isso é ruim para o país. Não tem projeto de país aí. E o setor produtivo? Nós vamos abandonar? Vamos viver de renda? É viável um país como o Brasil, que tem a população que tem os desafios grandes que ainda tem, educacionais, etc., que vai envelhecer, viver de renda? Tem um outro aspecto aí que está acontecendo forte, né, na situação brasileira, que é a desnacionalização. A gente teve uma privatização nos anos 90 e agora se ensaia uma outra onda. Há muitas empresas que foram construídas nas últimas décadas estão sendo vendidas. Qual é o impacto disso para a economia ou para alguém que pensa um projeto de país? Veja, eu acho que esse é um dos grandes componentes da nossa crise conjuntural, né? Porque, no nosso caso, a gente tem um processo de desnacionalização bastante forte. O sistema bancário, que é esse que eu falei, não desnacionalizou tanto. Ele ainda é muito... Ou é banco público, entre os 5 grandes tem 2 públicos ainda. E tem 2 grandes bancos que são dominantemente de empresários locais. Tem já uma presença
de bancos externos que é o importantes. Santander, a privatização. O Hotel Santander. Mas eu diria que ainda tem um componente nacional ainda forte, né? Mas na indústria, por exemplo, você tem uma desnacionalização importante nos serviços também. Então, por exemplo, parte da privatização dos serviços desnacionalizou telecomunicações. Né? Então, não teve só privatização, teve privatização com desnacionalização. Está acontecendo isso na saúde e na educação. Que eram setores que ainda tinham uma presença nacional muito forte, e tem uma tendência a privatizar desnacionalizando, porque nem tudo que é privado tem que ser não nacional. Muitos países estão combinando melhor do que o Brasil essa macro tendência. Né? Você falou combinando melhor, porque a combinação por exemplo, que tem no Brasil é ruim. Porque vê, eu entendo que agentes nacionais são mais colados com um projeto nacional do que um agente multinacional, que já está mais solto, né? E, portanto, que ele combina interesses diferentes em vários lugares. Né? Quando a empresa é de capital nacional, quando o cara mora aqui, quando o cara vota aqui, tá certo? Ele tem uma tendência a dialogar melhor com os interesses do próprio país. Uma grande empresa transnacional, ela tem uma outra leitura do país, tá certo? O país é um palco de operação onde ela atua, mas não é onde o cara vive, onde a maioria dos acionistas cria seus filhos. Tá certo? Então, eu acho que esse componente ainda tem um papel importante. E é aí um pouco que eu acho que a gente está perdendo espaço no Brasil, porque essa dinâmica da internacionalização com desnacionalização no Brasil não são nossas empresas que estão se internacionalizando, que é o caso da China. São as empresas chinesas que estão se internacionalizando. Aqui é o contrário, a gente pegou as nossas empreiteiras, que eram multinacionais, e que faziam o Brasil exportar conhecimento, porque a gente exportava projeto de engenharia. Então a gente exportava o que os economistas chamam de serviços qualificados. Não era banana. Então isso é um segmento que a gente perdeu nessa crise e muito difícil de reconstruir no curto prazo. Por isso que no curto prazo nossa situação é complicada. Porque aí deveria ter sido feito um processo que evitasse a destruição das empresas, das duas coisas, sem prejuízo de eventuais punições. Com certeza. Que é o que acontece em outros países. Você bota tudo junto e tritura tudo na mesma máquina, né? Quando você devia separar o joio do trigo, né? Isso aqui é uma coisa, mas isso aqui é uma estrutura econômica importante para o país. E por que é importante ainda hoje ter um projeto nacional, ter essa visão de conjunto, que muita gente defende, especialmente no setor financeiro? Olha, isso aí foi uma coisa do século XX, já perdeu o bonde. Porque o setor financeiro é mundial. O setor financeiro é mundial. E o fluxo financeiro é abstrato. São registros. Já tem moeda que é registro. A criptomoeda, né? Então, esse mundo é mesmo... Como eles estão nesse mundo e eles leem desse mundo, eles têm razão, é parte da verdade. Mas tem grande parte da verdade econômica que é nacional. Esse exemplo que eu estou dando da agricultura francesa, aquilo é nacional e eles se orgulham daquilo. E a França valoriza o vinho dela, e dentro da França, cada um valoriza o da sua região. Eu não vejo que isso morreu. Os chilenos hoje se orgulham do vinho chileno. E não são mundializados. Ao contrário, eles trouxeram empresas mundiais para dentro do país. Então, eu não vejo como na área produtiva isso seja um elemento de mundialização completa. Ao contrário, o próprio movimento de globalização produtiva é ele que está sendo questionado. Como assim?
Os Estados Unidos estão questionando o quê? A globalização produtiva. A financeira eles não estão questionando. A produtiva eles estão questionando. Exatamente porque é a produção que vai sustentar o país como nação. Que é lá que a gente se insere. Que as pessoas se inserem, que a vida se insere. Onde estão os melhores salários, os empregos, isso. a dinâmica. Então, isso aí mundializou em parte. Mas não mundializou completamente. Entendeu? Então, acho que aí o povo da esfera financeira tem uma leitura que eu acho exagerada do que a gente está vivendo, entendeu? E o que vai ser o principal... Você vê como o nosso agronegócio ele ainda é nacional também, né? O nosso agronegócio é muito nacional ainda. Da porteira para dentro, né? Porque depois quando vende... Porque aí tem a ver... Para vender, o mercado é fora. Parte da indústria já desnacionalizou, tá certo? Parte dos insumos também, mas o empreendedor ainda é muito brasileiro. Né? Quem organiza tudo isso ainda é uma empresa que é mais nacional. Mas a gente tem as máquinas agrícolas. Exato. Tem os componentes. Ainda tem muita coisa muita coisa está sendo fora. Isso, porque a gente desnacionalizou no outro lado, da porteira para fora. As próprias pelo menos até ainda antes do golpe, na área de produção de carne, né? Que ali chegava até a comercialização. A fazer preço. Né? Chegava a fazer preço. Aqui sofre preço. Nas outras áreas o país sofre preço. Ali no mercado de carne estava fazendo preço. Né? A gente entrevistou aqui o Pedro Celestino, né, do Clube de Engenharia do Rio, e ele nos falou que o Brasil podia fazer uma OPEP das commodities. Se tivesse uma ideia de um outro tipo de organização, quer dizer, controlar o preço do milho e da soja, o Brasil poderia fazer isso, mas na verdade o que acontece é que a gente fica subordinado aos interesses desses grandes traders. Né? Que é o lado ruim dessa desnacionalização, né? Mas tem um lado, tem um lado bom na nacionalização? Não, tem a realidade. Não estou dizendo que negar essa realidade também é uma loucura, né? Você achar que vive num mundo onde isso não existe. Vive num mundo onde a produção material também desnacionalizou, menos do que os circuitos financeiros que se mundializaram, entendeu? E por isso que os economistas que atuam aí têm mesmo uma visão muito mais radical na minha leitura, entendeu? Mas a gente vai sair do buraco, professora? Nós estamos aqui desesperados com essa situação toda. Por isso que eu estou lhe dizendo, eu acho que a curto prazo é difícil, porque tem tanta crise ao mesmo tempo, né? E falta o eixo. Eu acho que qual seria o eixo? Não sei, eu acho que a gente não construiu ainda como sociedade, porque não tem uma alternativa só. Então, é esse um pouco o nosso impasse, né? Como é que o Brasil se reposiciona, que a gente tinha uma proposta quando o mundo fez a segunda revolução industrial e a terceira, a gente disse, não, a gente quer isso. E queremos ser isso e conseguimos em poucas décadas. O Brasil tem um potencial fantástico. O Brasil era uma coisa no começo do século XX e era outra coisa no final do século XX. Como economia, como sociedade, como cultura, como tudo. Era outro país. Tirou gente do campo, tudo na cidade, era outra sociedade. A gente foi capaz de fazer isso em 6 décadas. Esse é um país incapaz? Não, eu acho que a gente está meio perplexo, assim, dizendo, e agora que o mundo mudou, a gente quer ser o quê? Entendeu? Vamos botar esse esforço todinho que a gente fez no lixo? Tem gente com essa posição radical. Né? Isso aqui não vale mais nada, a indústria não vale mais nada. Quem é que tem essa posição radical? Alguns economistas do mundo das finanças têm um pouco isso. Né? E essa elite que quer viver em Miami? Aí vai ter que viver em Miami. Né? E quem quer viver aqui? Vai fazer o quê? Essa é que é a pergunta. Certo? Que tipo de atividade? E aí eu acho que uma coisa interessante que eu trago da minha experiência profissional e até um pouco a minha autocrítica, quando eu boto na balança
as análises da turma do regional, a gente olhou muito para a desigualdade regional brasileira, que é real, é gritante. Poucos países fizeram a concentração industrial que o Brasil fez, acho que pouquíssimos. Botar metade da indústria num território tão pequeno como São Paulo, entendeu? Foi muito rápido o processo e foi muito grande num país desse tamanho, tá certo? Aí eu acho que isso foi o foco da nossa discussão. Eu acho que tem um outro foco muito importante, que é a diversidade regional, que é o lado positivo. Ou seja, eu acho que a gente trabalhou mais... e a diversidade. A gente trabalhou mais do lado negativo, eu mesmo. Estou fazendo minha autocrítica. Era mais do lado negativo. Principalmente o pessoal do Nordeste, porque a gente sentiu na pele o impacto. Como era uma região mais industrial, que perdeu mais no momento da concentração, isso marca muito a literatura sobre o Nordeste. E eu acho que tem um outro patrimônio do Brasil, que também é da nossa área, que é a diversidade regional brasileira, que é maravilhosa, é um ativo maravilhoso, que não é só economia, é meio ambiente, é cultura, é produção artística, é coisas que no século XXI vão ser valorizadas, né? E que a gente não bota na balança com o peso que devia botar. Então, esse é um desafio, acho, até para pessoas da minha área. A gente olhar mais... Não é que vai deixar de considerar a desigualdade, porque ela ainda atenuou, mas ela ainda é muito forte. Mas a diversidade é um conceito que eu acho que a gente devia trabalhar com mais... para encontrar essa tal resposta, tá certo? O que a gente quer fazer, com o que o Brasil... Porque talvez não tenha mais aquela aposta só e tão hegemônica que a gente teve no século XX. O nosso reposicionamento tivesse que ser mais diferenciado, tá certo? E aí eu acho que esse conceito de diversidade nos ajudaria a... O Brasil é um país que todo mundo admira por isso, pela nossa diversidade. Vocês são beneficiários disso, né? E a gente, como sociedade, não valoriza muito, não percebe muito que isso é um ativo estratégico que poucos países têm, tá certo? E que podia ser um diferencial para a gente organizar um projeto de país que valorizasse isso, né? Ou seja, esse projeto ele não deveria ter um pilar, eu também acho. Mas ter vários pontos de apoio isso, que fossem construir que fizessem consistência, né? E que nos dessem um perfil, entendeu? Eu acho que também por isso a gente está meio perdido, que a gente não encontrou ainda esse eixo. Alguma pista? Várias. Lidar com a diversidade, tá certo? Lidar com a diversidade. O Brasil é muito diferente, gente. Aquele Brasil do sudeste do Pará tem nada a ver com todo o resto do Brasil, né? A Amazônia é um desconhecido para nós. O Nordeste, o Nordeste está fazendo uma transição incrível, que é assim, acabou o algodão no Nordeste. A gente não tem a dimensão da importância disso. O Nordeste do semiárido era produto de um tripé, que era algodão, pecuária e agricultura alimentar. O algodão acabou. Pela globalização, ficou mais barato importar do que produzir lá, nos termos que era produzido, que era escondido dentro da propriedade pecuária. Economicamente é inviável. Mas, ao mesmo tempo, a população está buscando trabalhar com agricultura familiar em bases agroecológicas. As feirinhas agroecológicas são um sucesso em todas as cidades do Nordeste, né? Então, tem um desafio assim, muito interessante, que assim, e como é que convive com o semiárido? Porque aquilo ali não era uma estrutura, juntou muita gente, tá certo? Que não era adequado para aquele ecossistema. Então, o que é adequado?
E aí você tem que vir, porque o que serve para ali não serve para outro lugar. E dentro do semiárido são vários modelos. Porque a própria essa noção que a gente tem, o semiárido é uma coisa só como ecossistema, mas subiu a serra, já mudou, já dá para fazer fruticultura, tá certo? E embaixo não dá nada, você vê aquele chão que não é para agricultura, tá certo? E você sobe, tem uma produção de fruticultura diferenciada, maravilhosa, né? Então, acho que a convivência com a diversidade, que talvez fosse uma das nossas pistas, né? O que é que dava nos vários lugares do Brasil, né? Pudesse ser um caminho. Não é um caminho fácil, porque você tem que lidar com uma variedade maior. Indústria é indústria em todo canto. E você tem que ter um Estado, um governo voltado, olhando para o país. Né? Tem que ter um projeto que se expresse no Estado. Né? Que o Estado ele é um ator importante na condução desse projeto. Nos outros países é assim, né? Na China é o exemplo, que a China estava com a gente mais ou menos no mesmo patamar nos anos 80, e olha que virou a China. Eles têm um projeto de país. Eles sabem o que querem. Né? E desmontaram muitos mitos. Né? Desmontaram muitos mitos? Que mitos que eles desmontaram? Vários. De que eles não eram capazes de produzir indústria, eles já tinham sido industrial. Né? Aí a colonização veio e matou. Eles eram... O germe da indústria estava lá no DNA chinês, eles foram lá e... Hoje aqui não precisou a colonização para matar a nossa indústria, né? O golpe contribuiu... Mas já vinha, Já né? vinha, né? Já vinha, Ele já acelerou, eu diria. Né? Mas a gente já vinha perdendo consistência industrial, porque a gente usou dois instrumentos da macroeconomia que foram muito ruins para a indústria, que é a política cambial e a política de juro alto. Né? Isso focou. No final dos anos 90 já vinha um problema sério na indústria, porque o câmbio era bom para a gente ir para Miami, mas era muito ruim para quem era exportador de produtos industriais, e ficou mais barato comprar lá fora. Então isso deu um impacto negativo na indústria. O câmbio... Que provocou uma desindustrialização precoce, né? Não é... É um instrumento. O câmbio é um preço muito estratégico da economia, né? E aí eu acho que o Brescia Pereira tem... eu ia comentar, no projeto Brasil Nação, isso aí é um... Ele foi no ponto, assim, né? Porque não é um preço qualquer, ele é um preço estratégico. Tá certo? Então, você fixar artificialmente... O Brasil não tinha... A moeda brasileira não valia mais do que o dólar. E a gente conseguiu domar a hiperinflação com essa bengala. Mas era uma bengala. Porque não é verdade que um real vale 0,75 do dólar. Isso é truque de economista. Então, deixar permanecer isso muito tempo é ruim. Pode ser uma escora naquela hora, mas não pode permanecer o tempo que permaneceu. O dólar brasileiro é um pouco esse aí, 3 alguma coisa, né? É por aí. Você vê o que aconteceu na Argentina. Eles passaram muito tempo ancorados no dólar. Hoje a sociedade argentina não confia mais na sua moeda. A Argentina passa por um problema mais sério do que a gente. Até porque a gente tem reservas que seguram. Reservas construídas Tivemos essa sabedoria, né, de construir o que a gente não tinha no final dos anos 90. Essa é uma vantagem hoje da nossa crise. A nossa crise hoje é bem melhor do que aquela que a gente é menos vulnerável externamente do que a gente já foi. E o outro é o juro, né? Quer dizer, que é outro preço muito importante da economia e que atua contra nós, porque atua contra a atividade produtiva. Num país que ainda precisa inserir muita gente. Não é um país maduro, é um país que ainda... Os jovens precisam... Esse é um grande problema do Brasil. Você ter
quase 1/4 da população jovem que nem estuda nem trabalha, é 1/4. Um em cada 4 pessoas não estuda nem trabalha. É um drama ainda. É um drama. A escola não atrai, né? A família precisa que ele trabalhe, as meninas engravidam cedo, então tem vários determinantes disso. E essa privatização, agora você estava falando em estudo, essa privatização do setor de ensino e do setor de saúde vai prejudicar justamente os que mais precisam desse... Veja, não prejudicou porque o governo financiou. Até agora. Até agora. Então, tem que ver que a gente viveu uma certa conjuntura. Né? Não dá para fazer uma avaliação ainda real, porque a gente viveu uma conjuntura em que você estimulou a privatização, mas, no caso do Brasil, a privatização está vindo junto com a desnacionalização, que é esse ponto que você traz, né? Tanto na saúde como que é nefasta para o país. Na educação. Você diria que é nefasta para o país? Eu acho que tem um risco muito grande, porque qual é a lógica que predomina? Tá certo? É uma lógica de rentabilidade para agentes que não são brasileiros, tá certo? Que tem um compromisso menor com a sociedade brasileira. Então, eu vejo um risco. E quem financiou foi o governo brasileiro. Porque essa expansão, ela se deu à custa do FIES e do REUNE. Né? Do ProUni, desculpe. O REUNE foi para a área pública. Então, ou seja, foi a sociedade brasileira, porque o governo só existe porque a gente existe. Certo? Então, foi financiamento público para viabilizar um empreendimento privado. Então, este é um modelo que a gente seguiu. Né? Agora, é uma rediscussão, tem uma rediscussão mundial, porque essa coisa principalmente do ensino superior como negócio não é uma questão brasileira, já é uma questão mundial. Né? E a saúde entra esses grandes grupos econômicos descobriram que isso é rentável. Um negócio. Um negócio rentável. Então, tanto na saúde como na educação. Então, virou negócio. E a educação sofre com isso, porque para ser rentável, tudo é afunilado, né? Veja, não. Pode ser rentável sem ter essa conotação, por exemplo. Porque, a economia é interessante porque ela está em tudo, né? O que não tem consistência econômica não se sustenta. Então, botar coisa que não seja rentável, ou pelo menos que empate, você morre. Porque aí quem é que financia o prejuízo? Certo? Então, por exemplo, o Brasil tem uma experiência muito interessante, que é das universidades, ao mesmo tempo que tem uma privatização, tem uma experiência no Brasil, que eu estou olhando para ela agora, que é as universidades comunitárias. Que é um conceito que a gente trabalhou, que eu acho muito interessante, que é o público não governamental. A gente classifica as comunitárias nas privadas, porque vai por quem é a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica é privada, não é governo. Mas ela não é lucrativa. Aí a gente chama privado não lucrativo, mas bota no balaio privado. Na verdade, ela devia estar no balaio público. Se o meu balaio aqui fosse público e não governo, eu trazia ela para cá, porque qual é a diferença dela para uma privada? É que ela é lucrativa, porque ela tem que, no mínimo, equilibrar, e quando ela, mais do que equilibra, ela tem que investir na própria atividade. Ela não tem sócio acionista que tem que levar o lucro. Tá certo? E o Brasil tem isso num tecido muito interessante. O sul do Brasil, nesse ponto, aqui em São Paulo tem algumas importantes, a PUC é um exemplo, a Mackenzie é outro exemplo. Agora, eles são não lucrativos, ou seja, eles reinvestem em educação o resultado da solvência econômica. Eles não são insolventes economicamente. Senão alguém tem que bancar.
Não tem café grátis. O Sul é muito interessante. O Sul, a predominância do acesso no Sul é nas universidades comunitárias. As privadas têm uma presença muito forte aqui em São Paulo, mas não tem no Sul. Tem mais no Nordeste também. Então, essa são outros modelos que a gente pode discutir. Não é? São outros conceitos. O que é que tem que ser governo e o que é que pode ser público e não precisa ser governo. Eu acho que na área de saúde e de educação é uma discussão que é muito interessante. A gente está numa camisa de força, às vezes, de certas discussões e não percebe que tem alternativas que também servem para o país. Que o desafio é gente qualificada. Né? Muito bem, antes de acabar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o Miguel Arraes, com quem a senhora trabalhou. A senhora, na vinda para cá, a senhora estava falando um pouquinho do Miguel Arraes. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa sua experiência com esse político tão emblemático de um período aqui da história brasileira. Eu trabalhei com ele quando ele foi eleito governador em 86. Eu fui secretária em 87 do Planejamento e depois fui secretária da Fazenda 88 até 90. Né? Então, eu aprendi muito de política com ele, porque eu era uma pessoa que tinha uma vivência técnica, não tinha nenhuma vivência política, e ele era um político. Então, assim, era uma pessoa que raciocinava com a política, certo? E tinha uma dificuldade que eu acho que era assim, ele tinha sido exilado muito tempo e o Brasil tinha mudado muito ao longo do tempo, o que mostra a crueldade do exílio, né? Porque desenraiza as pessoas. Então, ele tinha uma dificuldade de lidar com algumas questões do que era o Brasil que ele tinha reencontrado. Mas ele tinha orientação muito firme assim, na demanda da população mais pobre. Então, isso é uma coisa que eu vi administrar o tempo todo. Né? Assim, por exemplo, botar luz na casa da população. Era quase que uma fixação. Na época tinha uma empresa pública, distribuidora, a CELP era pública, era do governo do Estado, e ele trabalhou duramente com a CELP, com a equipe técnica da CELP, para levar energia para a população que não tinha luz. Ele dizia, é um absurdo a gente chegar no final do século XX e as pessoas não terem luz na sua casa. E ele conseguiu. E uma discussão interessante é que ele mexeu no padrão técnico, que é por onde eu comecei minha fala aqui, dizendo que o padrão técnico do mundo está mudando. E ali ele conseguiu praticamente universalizar o acesso em Pernambuco. Depois Lula copiou o programa Luz para Todos. Ele foi inspirado em grande parte em Pernambuco. Ele mudou a maneira de chegar na casa, porque ele dizia, essa é uma demanda atomizada e você não precisa chegar com a tecnologia de ponta. Então, para que trifásica para levar energia para uma comunidade isolada onde as pessoas consomem muito pouco? Então, ele questionava o padrão técnico e o tipo de oferta que você fazia para aquele tipo de demanda, entendeu? Que era uma discussão que quem vinha da universidade com o padrão técnico, nossa engenheirada com o padrão técnico definido, que era o padrão de ponta, tá certo? Nunca tinha pensado nisso. Então ele levou a monofásica, que atendia.
Porque ele dizia, vamos fazer a conta, quanto é que essa família gasta de luz? Tem o quê? Tem um rádio, tem uma televisão. Vamos botar a televisão? Tem uma televisão, tem o quê? Tem 4 pontos de luz. Isso dá quanto de energia por mês? E aí você adapta a oferta ao padrão da demanda, baixo e atomizado. Então, esse tipo de raciocínio que eu acho que às vezes os políticos têm e técnicos tem mais dificuldade de ter, né? Porque a gente vem de uma formação que já tem os paradigmas mais modernos. Então, eu acho que esse foi um aprendizado interessante. E o resultado em Pernambuco foi muito positivo. Né? E o que ele falou quando vocês se encontraram pela primeira vez? Não, foi o meu primeiro despacho com ele como secretária do Planejamento. Ele disse assim, olha, nós ganhamos o governo, mas nós não ganhamos o poder. E eu nunca esqueci essa frase, porque eu acho que ela tinha muita sabedoria nessa frase, assim. O governo é uma coisa, o poder é outra. O poder é maior do que o governo, entendeu? Então, isso foi um aprendizado que depois eu também nunca tinha exercido uma função pública de tanta responsabilidade. E depois eu pude perceber, por exemplo, como secretária da Fazenda, o Poder Judiciário era completamente diferente. A estrutura dele, a formação, a maneira de ter chegado lá, ele tinha uma outra lógica. Então a gente perdia praticamente tudo no Poder Judiciário. Então você vivia na pele aquela frase que ele tinha dito, ó, o governo tem um limite, o poder é algo muito maior do que quem ganha um governo. Talvez isso explique consegue. A situação que a gente está hoje. Eu penso muito nessa frase hoje, sabe? Porque eu acho que um pouco o que a gente viveu foi isso. Não sei se o pessoal pensou que tinha chegado no poder. E chegou no governo. A Eleonora falou de conversas que teve antes com a senhora. Eu queria comentar também outra conversa que tivemos antes, segredinhos. Né? A senhora falou que ficou assistindo lá o dia da prisão de Lula. Contar um pouquinho como é que foi, como é que você acompanhou a sua leitura desse processo. A minha leitura daquele dia foi assim, uma aula de política. Que assim, Lula é um ser político. Então ele, naquele dia ali, eu acho que ele deu uma aula de política, porque ele cumpriu o legal, certo? Ele respeitou a institucionalidade, mas ele construiu a entrega dele à prisão. Ele não foi pautado, ele que pautou. E ele pautou de um jeito muito competente, tá certo? Ele se entregou quando ele quis, não cumpriu o prazo que o Sérgio Moro tinha dado, ele cumpriu, mas não cumpriu naquele momento, não é? E ele cumpriu colado nos movimentos sociais que apoiam ele. Então, a fotografia que estava sendo esperada não saiu, e a fotografia que saiu foi a que ele construiu. Né? Então, eu acho que ele foi protagonista da prisão dele, entendeu? E precisa muita competência política para viver uma cena daquela. E hoje, na prisão, parece que ele também continua concentrando as atenções do mundo político, né? Porque ele é um agente político inegavelmente relevante, né? Então, mesmo preso, ele continua tendo um peso. Basta olhar as pesquisas, né? Ele foi preso e as pesquisas dizem o contrário. Ele está ganhando espaço político, né? Isso significa que é um preso que tem um peso político ainda muito forte, né? Que é o que a gente lê. Muito e bem. Por isso que eu acho que... É parte da nosso impasse, né? Porque
como ele tem muito peso, ele é o candidato do PT, né? Mas provavelmente não será o candidato oficial lá naquela hora final da urna. Talvez ele chegue até a urna, dependendo do processo de julgamento da candidatura. Então, eu acho que é um pouco isso a angústia da gente, que a gente não está vendo muito como é que o desdobramento da crise no curto prazo vai se desenvolver, entendeu? Então, isso dá uma certa perplexidade na sociedade. Por outro lado, do lado dos concorrentes dele, também o panorama está muito indefinido ainda. Então, acho que é um momento de muita indefinição que a gente está vivendo, né? Talvez parece isso sem paralelo isso que a gente está vivendo. Eu acho que é. Desse ponto de vista é. Mas toda crise também é assim, né? A gente não sabe muito bem como é que ela se resolve. Né? Por isso que a gente chama de crise. Certo. Bom, falando do Lula aí, a pré-candidatura dele vai ser lançada oficialmente, né, em atos aí no Brasil todo nesse domingo. E a gente vai concluindo aqui essa entrevista trazendo uma manifestação poética a esse respeito. A gente conversou com o poeta Augusto de Campos, pedindo para ele, vamos fazer uma entrevista, contar o que você está pensando sobre o Brasil. Ele falou, o que eu penso sobre o país, sobre a conjuntura, está nos meus poemas. E nos permitiu usar alguns poemas dele. Os contrapoemas. Os contrapoemas, né? São contrapoemas. E a gente vem encerrando, então, os programas com um que ela vai colocar agora, que diz... Lula Livre. Lula Livre é o contrapoema do Augusto de Campos. E a gente convida você a continuar acompanhando aqui essas conversas no nosso site, o tutameia.jor.br, e a se inscrever no canal no YouTube. Que está aí. Que está aí, ó. youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia com letras maiúsculas. E ficar com a gente, não é isso? Muito obrigada, agradecer. Professora. Foi muito bom, foi uma aula aqui que a gente teve de Brasil, uma visão... Essa visão legal aí da diversidade. Acho que essa coisa da força da diversidade regional é bom, né? É bom, dá uma visão muito rica, né, do que a gente é. Muito bem, muito obrigada. Obrigado.